Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula especificamente a gente vai falar agora sobre a visão geral do GA4, tá? Na aula anterior a gente passou um pouco sobre a instalação do Tag Manager, falamos um pouco da visão geral dele, e agora a gente vai dar um overview aqui no GA4. Lembrando que dentro desse propriedade que a gente criou aqui dentro dessa conta do GA4, eu já peguei o ID, né, o fluxo de dados, o ID da métrica, e coloquei aqui dentro do nosso Tag Manager. Fora isso, a gente não fez nenhuma configuração. Então, qual é o objetivo dessa aula? É dar esse overview, passar, né, pelas contas aqui, as contas não, pela estrutura do GA4, entender um pouco melhor como ele funciona, e a partir daí, então, a gente avançar depois com o setup, as criações das tags e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Dentro do GA4, isso aqui é uma conta nova, a conta que a gente estava criando na aula anterior, tá? Então, repara que não tem nada aqui ainda. Por quê? Porque a gente não começou a mensurar nenhum evento, não fez nenhuma integração, não tem nada. Então, ele está zerado. O que é importante entender? Aqui tem a hierarquia, né? Lembra? Conta, a propriedade, tá? Então, isso é bem bacana. Aqui do lado esquerdo tem a visão geral, né? Tipo, a página inicial, que é essa aqui onde eu estou. Ele vai trazer os insights, principais insights aqui para gente. Em relatórios, quando você clica, é o momento que você consegue fazer algum filtro de algum. O que é importante? Deixa eu só trazer um passo anterior. Sempre que você for entrar no Analytics, tá? É muito importante você saber exatamente o que você está buscando. Quando você sabe o que você está buscando, você vem aqui, por exemplo, em relatório, você vai procurar aquilo que você quer. Então, eu quero dar uma olhada em tempo real a quantidade de pessoas que estão entrando na minha página e estão clicando no meu botão. Beleza, você vem aqui, olha em tempo real, você vai aqui em eventos, quando a gente tiver configurado evento ou conversão, e aí você vai procurar, tá vendo, conversões por nome de evento e assim por diante. É muito importante só você chegar no Analytics com alguma pergunta. Eu quero isso. Para ter isso, tá, então eu preciso disso. Nesse exemplo, então, entramos em relatórios, em tempo real, eu vou falar assim, tá, eu quero saber nesse momento, em tempo real, quantas pessoas estão clicando para ir lá para o meu canal do YouTube. Beleza, então você viria aqui em eventos, depois está configurado. Opa, aqui nesse momento, em tempo real, tem tantas pessoas clicando. Estou fazendo abertura de carrinho de um lançamento. Quantas pessoas estão visualizando minha página? Quantas pessoas, se aqui tiver certinho o checkout, né? Se ele estiver mandando o parâmetro, então estaria aqui begin, checkout, purchase e assim por diante. Sempre venha com a pergunta em mente. Com a pergunta em mente, você vai saber trabalhar bem melhor com o GA4, com o Analytics como um todo, tá? Aqui embaixo, em administrador, na engrenagem, vou clicar aqui, é onde a gente vai começar agora a entender o geral, né? Vai ter a fotografia geral do GA4, e a partir daqui a gente vai fazer alguns setups rápidos, beleza? Então vamos lá. Primeira parte, fotografia. O que eu vejo aqui? Eu tenho algumas. Aqui é uma espécie de um resumo. O que tem conta. Propriedade, propriedade. Coleta, coleta. E assim por diante. A exibição de dados e vinculação de produtos. Beleza? Tá por aqui ou tá por aqui. A ordem dos fatores, nesse caso, não altera o produto. Detalhes da conta. Bem parecido com o que a gente viu no Tag Manager. Se eu clicar aqui, eu vou alterar o nome da conta, etc e tal. Se eu clicar aqui, eu vou alterar o acesso. Quem pode... Vou clicar aqui para mostrar. Aqui eu posso adicionar um administrador, pessoas que vão ter acesso ao meu GA4, excluir pessoas e assim por diante. Então, se eu clicar, tá vendo? Tá como administrador. Se eu clicar aqui, eu posso ver detalhes da conta do usuário e remover o acesso. Não vou remover porque só está eu. Eu posso clicar aqui em adicionar um usuário, aí vou pôr o e-mail dele aqui, aí eu falo qual é o nível, né, de função que ele vai ter dentro da minha conta. E o que é importante? Só abrir aqui. Lembra que se você colocar no nível de conta, todo o acesso aquela pessoa vai ter. Não, eu quero que o André fica só na propriedade aqui da aula funil, aula Tag Manager. Então, dentro aqui, dentro dessa propriedade que a gente tá vendo? Você vai clicar aqui em acesso e você vai dar acesso a essa pessoa. Se você der o acesso à conta, ela tem a todas as propriedades. Propriedade específica, ela vai ter somente aquele acesso. Eu quero criar uma nova propriedade, um novo funil. Aqui do lado, clica, conta e propriedade. Por que eu estou mostrando isso? Há um tempo atrás, né, algumas pessoas vieram questionar que mudou, né? Esse visual que a gente está vendo aqui está diferente de uns 6 meses atrás. Então, algumas pessoas vieram perguntar
onde é que eu vou criar uma nova conta, uma nova propriedade. Então tá bem aqui o botão, beleza? Aqui embaixo, mais uma vez, se eu clicar aqui, eu altero o nome da propriedade. Essa propriedade está como funil aula tag manager, né, GA4. Tá vendo aqui? Então aqui eu tenho a categoria, o fuso horário, a moeda, beleza? Aqui, se eu vou cancelar para mostrar novamente. Aqui tem algumas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, aqui eu posso dar acesso, né? Aqui eu posso programar e-mail para mandar um relatório, etc. Aqui tem algum histórico e tudo mais. Agora aqui é o fluxo de dados. Fluxo de dados, né? No caso aqui, ó, é a modificação de dados, é onde a gente pega essa métrica e também algumas outras informações. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em fluxo de dados, deixa eu abrir. Eu tenho aqui, tá vendo? O nosso fluxo de dados. Eu posso criar outros. O que é recomendado? Quando você clica aqui em criar um novo fluxo, ó, vou clicar aqui em web, a mensagem que aparece é o seguinte, ó, na maioria dos casos, um único fluxo atenderá a sua necessidade de métricas. O uso de vários fluxos da web pode medir diferentes páginas ou sites na jornada de um único usuário. Pode gerar resultados inconsistentes. Ou seja, o que ele está falando para você? Cara, um único fluxo, ele vai pegar meio que no geral. Se você criar vários fluxos, pode ser que criar vários fluxos traga mais inconsistência do que aquela métrica específica que você quer mensurar. Claro que também é importante dizer o seguinte, as ferramentas como todas, elas foram criadas pensando num site institucional e num e-commerce. Então, quando a gente fala num site institucional com várias páginas ou um e-commerce, um único fluxo está ok. O que é importante? Se aqui a gente tem mensuração, pode ser uma mensuração diferente e a gente criou por funil, se você é um infoprodutor, talvez se você tiver vários funis, você pode usar essa métrica para mensurar funis diferentes, ok? Só que hoje, a forma como eu organizo é o seguinte. Hoje eu crio uma propriedade para cada funil que eu vou trabalhar. Eu acho que assim fica mais organizado, aí eu trabalho com um único fluxo e uma propriedade para cada funil. Como que você vai trabalhar? Como fizer mais sentido para você. Então, resumindo esse arco que é muito importante. Se você tem um site institucional e um e-commerce, uma única propriedade, um único fluxo de dados provavelmente vai atender o que você precisa. Se você é um infoprodutor, você tem vários produtos, tá? Vários funis, e você quer mensurar de forma diferente, ou seja, o funil do produto A, né, tem order bump, tem tal, tem o funil do produto B, produto C e produto D. De repente, vale você criar uma propriedade para cada funil, configura o funil inteiro, porque aí ele vai passar a mensurar, né, vai pegar as métricas desse funil específico, e ele não vai pegar de todos os produtos, beleza? Fechando o arco, voltando aqui para a aula. Então, tá, aqui é um overview, e aqui embaixo a gente pega a exibição de dados, tem os eventos, as conversões, a gente vai ver sobre isso depois. Aqui tem a vinculação com os produtos, por exemplo, Google Ads, Google AdSense, né? Google Ads, Ad Manager, etc. Tá? Outros produtos. Qual é o ponto importante aqui agora? Tem um setup básico que a gente faz, que ele é muito legal. Na verdade, não é muito legal, ele é importante para que a gente consiga ter os melhores resultados. Então, para fazer esse setup, eu vou voltar aqui para a tela de administrador. E agora que a primeira parte da aula foi dar o overview da conta, cheque, já demos um overview na conta. A segunda parte da aula é o setup básico, beleza? O que é o setup básico? A gente está aqui na nossa conta, propriedade, a gente tem só uma propriedade, funil aula tag manager. E agora eu vou fazer o setup. O que é o setup? Primeira coisa, a gente vai voltar em fluxo de dados. André, eu já estava aqui, beleza, mas eu estou fazendo isso para, sabe, a repetição leva ao aprendizado? Para mostrar como eu cheguei aqui. Estou aqui no meu fluxo de dados, tá? Todos. Se eu clicar aqui em web, vai aparecer esse daqui. Se eu clicar em Android, não. iOS também não, porque eu só tenho web. Vou clicar aqui. E aqui embaixo, atenção, aqui é bem interessante que eu vou mostrar. Eu tenho aqui meu fluxo de dados, tá? O nome do fluxo. Na verdade, o fluxo é o nome do fluxo. O fluxo de dados é outra coisa. Meu ID da métrica. Beleza, eu já peguei aqui e coloquei no Tag Manager. Aqui eu posso usar ou não essas métricas que ele já traz para o padrão. Eu costumo deixar ativo, mas eu estou fazendo alguns avanços. Em breve eu trago novidade.
E o que vem por padrão que não conseguimos mexer é o page view. Beleza? O que é importante fazer aqui? O mais importante é você vir aqui, procurar a parte que está falando de vários domínios, ó, definir a configuração da tag, clica. Lembrando, isso dentro de fluxo de dados, tag do Google, você vai clicar aqui. E eu vou explicar o porquê que a gente está fazendo esse processo. Ó, está carregando. Beleza, eu tenho aqui, ó, configuração, blá, 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 a tag do Google, vinculada com isso daqui. Beleza, depois a gente fala sobre isso. E aqui agora é o seguinte, ó, configurar domínio, tá vendo? Especificar uma lista de domínios para análise de vários domínios. O que isso quer dizer? Vamos entender assim. Se você tem um site institucional e um e-commerce onde tudo acontece lá dentro, você não precisa mexer em nada aqui. Porém, se você trabalha com um infoproduto, e aí você tem uma Hotmart, uma Medusa, uma Green, Monetize, blá, 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 ou você tem, de repente, ali uma... Você trabalha com dropshipping, aí você tem um, sei lá, você tem um e-commerce, e aí você finaliza o pagamento dentro lá do Mercado Pago e etc. O que você precisa fazer? Isso é muito importante. Configuração de vinculação de vários domínios. Você vai clicar aqui. E aqui você vai colocar o domínio daquela plataforma para onde o lead vai depois que interagiu com sua página. Então, vamos supor aqui a Green. Vou colocar aqui green.com.br. Beleza. Aqui, se eu tivesse somente a Green, né? Se eu, vamos supor, eu sou um infoprodutor e meu produto passa pela Green. Eu ia colocar assim. Ah, não, mas o meu é Hotmart. Vou colocar aqui, hotmart.com. Ah, não, André, mas é... Opa! Ixi, eu cliquei várias vezes. Vamos voltar lá. Informações da tag. Configuração de domínio. Beleza, tá o Hotmart aqui. Não, André, o meu é Eduz. Beleza, vem aqui, Eduz e tal. Ah, porque eu dei um enter, salva e volta. Beleza, vamos lá, calma. O que eu quero fazer com isso daqui? Vamos entender o seguinte. Quando você coloca aqui outro domínio, você está falando para o Analytics que, ó, faz parte da jornada do meu lead passar por esse domínio também. Porque se você não vincular aqui, ele vai considerar como se fossem duas pessoas diferentes. Quando você faz essa vinculação e ele identifica, né, pelas métricas lá que ele consegue pegar e identificar aquele usuário, ele vai ver que o usuário está passando por uma única linha. Então, assim, não, opa, mesmo que agora ele chegou aqui na Green, na Hotmart, na Eduz, é o mesmo usuário, beleza? Então lembra, você vai clicar em fluxo de dados, você vai clicar aqui em gerenciar tag, depois configuração de vários domínios, coloca o domínio lá do seu checkout, etc. Beleza? Só o domínio e acabou. Fez isso, terminou? Não, agora a gente vai fazer uma outra parte bem importante. Aqui ainda, na parte de coleta de dados, eu vou até clicar aqui e voltar à tela. Porque eu poderia fazer por aqui, mas eu quero mostrar por aqui. Aqui em coleta de dados, a gente está em fluxo de dados, beleza? Muito importante, ó. Coleta e modificação. Fluxo, coleta de dados. Coleta de dados, você vai clicar nele e você vai ativar essas opções. Por quê? Se você não ativar, você não vai pegar os insights, né? Não vai dar mais insights para o Analytics para ele trazer isso para você nos relatórios. Então, entra aqui, você ativa. Então, ó, ativar. Ativa aqui, tá vendo? Ó? Beleza, tem outras opções aqui embaixo. Deixa eu subir. Ó, ativar, coleta dados fornecidos pelos usuários, detectados automaticamente. Ativa, beleza. Aí você vai clicar no último aqui e eu confirmo. Show! Agora, meio que ele vai começar de fato a coletar os dados, gênero, localização, idade, etc. Tá? Ele vai trazer mais informações, está deixando o seu Analytics mais rico. Vou clicar novamente aqui para voltar, título de aula bem didático. E agora é o seguinte, nós vamos vir aqui em retenção de dados, mas vou fazer por aqui, ó. Eu poderia aqui, eu poderia aqui. Vou clicar aqui, ó, retenção de dados. Retenção de dados, ele vem por padrão 2 meses, a gente vai para 14. O que é isso? Se você deixar 2 meses, ele vai guardar os dados dos eventos por 2 meses, depois ele vai descartar. É como quando a gente cria um público lá no Facebook de, sei lá, de 180 dias de quem visitou minha página. Todo mundo que estiver dentro daquele público, a gente vai poder usar para alguma coisa. Deu 181 dias, eu já não vou conseguir impactar aquela pessoa. Então, vem aqui, muda para 14. Dados dos usuários, ó, isso é eventos, isso é dados. Retenção dos dados, ele já trouxe para o padrão 14 meses. Deixa aqui. Beleza? Fez isso, salva.
que falta aqui fazer agora para a gente avançar e finalizar essa parte? Vou clicar novamente aqui. E aqui é o seguinte, eu vou fazer do Google Ads, mas eu recomendo que você faça isso para todos os produtos que você tiver do Google. Então, por exemplo, né, você pode fazer aqui, ó, Merchan, se você tiver um e-commerce. Você pode fazer, deixa eu ver se tem aqui o Search Console. Search Console, cadê o Search? Aqui, ó, Search Console. Se você colocou seu domínio lá no Search Console, também bem bacana, você pode procurar aqui também. AdSense e Google Ads. Quanto mais você deixar amarrado, mais dados, mais inteligência, mais conversão. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar no Google Ads. E o processo é muito parecido com qualquer outras plataformas. Então, eu vou fazer no Google Ads. Depois, se você tiver isso no AdSense, se você tiver no Merchan, se você tiver no Search Console, você também faz por lá. Beleza? Google Ads, vincular. Aí, dentro desse mesmo e-mail, é muito importante você ter sua conta criada no Google Ads já. A gente tem aula, vai ter aula falando sobre Google Ads. Então, aqui eu já tenho uma conta, eu só vou vincular para deixar pronta essa parte aqui que a gente está fazendo do Analytics. E detalhe, se você preferencialmente use sempre dentro do mesmo e-mail do Google. Isso vai te facilitar muito a vida, tá bom? Então, estou aqui na vinculação de conta do Google Ads, escolha a conta, né? Vou escolher qual é a conta, eu tenho algumas contas aqui criadas, eu vou fechar isso daqui. Esse aqui, ó. Eu vou pegar essa conexão digital. Na verdade, nem aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Essa MCC2, aula Google Ads, tá? Eu vou clicar aqui. E aqui dentro, ele já está aqui também, porque ela está compartilhada com essa conta. Deixa eu fechar aqui. Beleza? Aí. Na verdade, ele está por fora, tá? Então, eu posso ter colocado por aqui, dentro da MCC, que eu criei, ou direto aqui na conta. Ó, repara que é a mesma conta, 6254. Identifica, vê o ID, tá tudo certo, é isso mesmo. Você vai clicar em confirmar. Aí aqui você vai clicar em próximo, ó. Aí aqui você vai clicar em próximo de novo, é bem simples, bem intuitivo. Enviar. E agora é o seguinte, esse ID, essa propriedade, essa conta do Analytics que a gente criou, ela está vinculada a essa conta do Google Ads. O que isso quer dizer? Todos os públicos que eu criar por aqui, todas as conversões que eu criar por aqui, eu posso usar lá na conta do Google Ads, que a gente vai ver depois, mais para frente em outras aulas, beleza? Mas ó, tá tudo aqui, tá bonitinho, tá? Ó, não, isso daqui eu quero, deixa eu ver aqui que tá como editor. Ó, vamos fazer só uma coisa aqui bem bacana, ó. Acesso do usuário. Deixa eu voltar aqui. Ó, acesso ao faturamento, isso aqui eu não preciso mexer. Acesso ao e-mail da conta, também não preciso mexer. Acesso somente a leitura, também não preciso mexer. Acesso padrão da conta, profissional de marketing, ok. Daqui não preciso mexer em nada. Só essa parte de administrador, deixa como tá. Aqui também não preciso mexer em nada, tá tudo ok. Posso clicar em fechar ou salvar. Como eu já estava tudo ok, vou só clicar em salvar e em fechar. O que aconteceu aqui? A gente fez, tá? A gente passou pelos visão geral do Analytics, demos a overview, fizemos o setup básico do Analytics do GA4. A partir de agora, é literalmente começar a criar as tags de acordo com os objetivos que a gente quer, para daqui a pouco começar a fazer os anúncios. Google, Face, LinkedIn e assim por diante. Beleza? Demos aqui um overview, né? Nossa aula 3, então, foi sobre a visão geral do Analytics. E a aula 4, nós vamos criar, na verdade, fazer o setup do GA4 com o Tag Manager. Criando a tag do Google. Beleza? Isso aqui é bem importante e depois a gente vai avançando nas aulas, criando outras tags. Show? Então, muito obrigado e a gente já se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.